gente, como que vocês estão? Tudo bem por aí? Então, passando, né, nessa nossa última quinzena do semestre, para explicar um pouquinho sobre a atividade que vocês vão ter que fazer nesses próximos 15 dias. É uma atividade que vai exigir um pouquinho mais de atenção e de habilidade de vocês, não é uma atividade que vocês vão conseguir fazer de uma hora para outra, da noite para o dia. Então eu vou explicar o passo a passo, porque talvez só lendo vocês tenham um pouco de dificuldade de entender, tá? Esse texto que eu coloquei aqui na tela, eu vou deixar um link também para vocês como arquivo lá na plataforma. Então é interessante que vocês leiam, tá? Se vocês não entenderam o vídeo, ou que vocês leiam primeiro e assistam o vídeo, ou assistam o vídeo e leiam depois. É um passo a passo da tarefa. E é uma tarefa que vai valer 14 pontos e é uma continuação da atividade que nós fizemos na quinzena anterior. Então, vocês fizeram uma escala tonal e vocês fizeram uma esfera, porque a gente começou a estudar um pouquinho sobre luz e sombra. Então, vocês fizeram a escala com da cor mais escura que vocês conseguiram até o branco, tentando 5 tonalidades. E depois fizeram essas cores, vocês trouxeram para dentro de um círculo para transformar em esfera. Então, nessa esfera, o que era mais escuro, a cor mais escura é a profundidade e o que é mais claro é a parte de cima, é onde a luz pega diretamente. Então, dessa vez, nessa quinzena, vocês vão fazer um desenho, e é um desenho da história da arte, e vocês vão usar de novo somente o lápis grafite, uma borracha para fazer, né, apagar os acertos, consertar as cores e uma folha sulfite que a gente chama de chamex. Vocês vão, primeiro passo, escolher uma imagem da história da arte, de qualquer movimento da história da arte. Vocês vão lembrar lá naquela quinzena que a gente trabalhou com os movimentos, aquele vídeo que eu fiz explicando os movimentos artísticos da pré-história até a idade contemporânea. Vocês vão escolher, a princípio, um movimento que vocês gostem e deixar um só. E vocês vão reproduzir essa imagem, reproduzir mesmo, retirar, copiar. Só que na hora de colorir, vocês vão usar somente o lápis grafite. Então, todas as tonalidades que vocês conseguirem do lápis grafite. E junto dessa obra vai ter que vir o nome da obra, o nome do artista, o ano e aonde essa obra está. Eu vou deixar para vocês também lá no AVA uma sugestão de cabeçalho, também tem esses dados para vocês completarem. Por que eu peço isso? Essa habilidade, essa sensibilidade de luz e sombra, vocês também vão estar ampliando o repertório de imagem. Então, eu quero que vocês conheçam mais imagens, mais artistas, mais museus, e essa é uma forma da gente trabalhar essas questões. Eu deixo aí, ó, 2 dicas. Se você tem facilidade em desenhar, escolha uma imagem legal, que te desafie, uma imagem bacana. Se você tem dificuldade em desenhar, escolha uma imagem fácil, aquela que você vai dar conta de desenhar e pintar. Pode ser uma imagem fácil lá da arte rupestre, de uma imagem com parede da caverna. Ou pode ser uma imagem do modernismo brasileiro, que a gente tem vários artistas de traço simples, como a Tarsila do Amaral, mas aí eu não gostaria que vocês usassem o Abaporu, porque já é uma imagem bem batida, procurasse uma outra imagem dela. Como a gente tem Cândido Portinari, tem Anita Malfatti, Lazar Segal, nós temos a Op Art, que geralmente são imagens mais geométricas, talvez mais fácil para vocês desenharem. A gente tem a Pop Art, que são imagens mais simples. Então, procure um movimento que vocês vão conseguir realizar essa atividade.
Aqui eu deixei para vocês 3 imagens que foram feitas já na aula de arte nos anos anteriores. Então tem primeiro uma reprodução da Frida, a Frida e os macaquinhos. No meio a gente tem a produção da Moça com Brinco de Pérola. E depois a gente tem uma obra da Pop Art, do Roy Lichtenstein. Lembrando que as obras do Pop Art, elas exigem menos tonalidades do preto ao branco. Você usa com menos cores. Quando você trabalha com igual a Moça com Brinco de Pérola aí, ela exige mais tonalidade, né, de cor no nariz, no rosto, nas dobras desse lenço que ela usa no cabelo, das roupas. Então vai analisando o que vocês têm condições de fazer. E aí eu deixo um roteirinho, tá? Aqui para vocês, que também vai estar lá no AVA, como eu já disse. Primeiro, separar um tempo maior para realizar a atividade. Vocês não vão conseguir fazer de uma hora para outra. Lá no desenho eu percebi que alguns alunos, assim, fizeram um círculo, deram uma rabiscada, tiraram foto e me mandaram em cima da hora. Então, isso não vai funcionar, tá? Tem que ser alguma coisa com mais dedicação. Eu até sugiro fazer um pouquinho por dia, ou começar num dia e terminar no outro, para vocês fazerem com mais calma e com mais cuidado. Essa atividade exige um pouco mais de cuidado. Lembrando que é a única atividade que vocês vão fazer em 15 dias, então não deixe para fazer de última hora. Depois, deixar do seu lado uma folha de sulfite, que a gente chama de chamex, dessa A4, tá? Essa aqui, a gramatura dela é mais fininha, é 75, mas se vocês tiverem em casa uma gramatura, né, de folha para desenho, de gramatura de 120, o resultado é melhor porque ele é um papel mais preparado para o desenho, então você vai conseguir esfumaçar melhor esse seu desenho. Deixa junto também um apontador, tá? Um estilete para você fazer ponta, não tem toda hora, que isso tira a sua concentração. Uma borrachinha, uma borracha que ela não vá manchar o seu desenho, tá? Essa borracha aqui, se vocês verem ela aqui, tá vendo que ela é cortadinha? Eu corto com estilete esse cantinho dela e deixo ela bem pequenininha. Isso me ajuda a apagar o contorno do desenho, para diminuir uma tonalidade de um esfumaçado muito escuro. Eu fiz com a mão muito forte, eu quero diminuir, então eu diminuo um pouco isso, né, com a borracha. Então ela menorzinha é melhor do que eu com uma borracha grande dessa ter que apagar um canto do nariz, um canto de boca, né, os detalhes do desenho. E os lápis. Vocês podem usar qualquer lápis comum que vocês tenham em casa, tá? Um lápis, eu prefiro lápis de madeira do que trabalhar com, vocês chamam de lapiseira, né? Porque quando você coloca muita força na lapiseira, a ponta pode quebrar toda hora, então é mais indicado um lápis de madeira. Esses lápis aqui eu gostaria até de estar mostrando vocês, né, pessoalmente. Eles são lápis profissionais de desenho. Essa aqui é a marca Kainon Dor. E aí, esses lápis, eles têm no cantinho deles, deixa eu pegar um aqui que tá mais forte para vocês verem. Eles têm uma numeração aqui na pontinha. Esse aqui é o 7B. Então, a gente tem do HB até o 9B e do HB até o 9H. Todos os lápis B são lápis macios. Eu também já passei para vocês no texto da última aula. Esses lápis macios, eles são mais indicados para esfumar, porque a gente consegue tonalidades diferentes de cor, de cinza, tá? Os lápis H são pontas duras, então a gente não consegue pintar com eles. Então, geralmente, eles são usados mais para um contorno, aonde você não quer deixar a sua folha muito marcada. Então, a gente usa, ele tem traço mais leve, porque a gente não consegue forçar a ponta dele na folha. Mas pode usar qualquer lápis, tá? O importante é que a atividade saia.
Quando vocês forem fazer o sombreado, eu sugiro que vocês usem a lateral do lápis. Olha como essa ponta do meu lápis aqui, ela tá grande. Eu faço ela com estilete, com apontador eu não consigo. Então ela tá grande porque quando eu vou pintar na folha, eu uso a lateral. Se eu pinto com o lápis em pé, eu vou riscar e vou marcar todo o meu desenho. Se eu precisar de apagar, ele vai estar cheio de linha. Então, eu sugiro, quem tiver estilete, uma faquinha em casa, com todo cuidado, faça uma pontinha maior e sempre faça o sombreado usando o lápis mais inclinado para você usar a cor dele aqui da lateral. Na ponta, você vai acabar riscando e não vai ficar legal, tá? Aonde vocês vão achar essas imagens? O livro didático de vocês de arte tem muitas imagens, eu vou deixar algumas páginas aí para vocês olharem, tá? Vocês podem procurar na internet, eu também vou deixar uma sugestão. Tem um aplicativo chamado Art Culture, que vocês têm uma infinidade de imagem. Lá é legal também porque é confiável, vocês correm o risco de jogar lá no Google imagens da história da arte e tá tudo misturado. Então procurem em fontes mais confiáveis. Existe um site também chamado História das Artes, que também as imagens são confiáveis. Lembrando que como vocês vão ter que colocar informações sobre essas imagens, vocês vão ter que procurar imagens que tenham essas informações, tá? Bom, consegui a minha imagem. Aí eu defini a Abaporu. Não façam, procurem outra, tá? Mas eu vou usar o Abaporu como exemplo. Então, eu pego o Abaporu original, transfiro ele para a folha. Pode ser a mão livre, quem tiver habilidade, ou vocês colocarem o desenho embaixo, a folha em cima e riscar, tá? Professor, tem que ser do tamanho da folha? Pode usar a folha inteira, como pode usar o centro da folha ou a folha deitada, tá? Não tem problema. Só não façam muito pequenininho, porque aí a gente não vai conseguir usar muitas tonalidades de cinza, né? Depois você vai começar a pintar, você vai começar a colorir. E aí eu vou mostrar num Abaporu aqui, para vocês verem. Eu vou ampliar esse Abaporu que tá aí, para vocês verem as diferenças das tonalidades. Olha, nesse Abaporu ampliado que eu coloquei aqui, percebam que toda a lateral dele, ela tá mais escura. Corpo, pés, braço. Por que isso? Porque ele quer dar profundidade. A parte do meio, a parte central, ela chega a ser branca. Então, ela vai diminuindo. Lembra da escala tonal? Ela vai diminuindo do escuro pro claro. Lembra da esfera? Do escuro pro claro. Por que isso? Porque aqui é onde está a luminosidade dele. É isso que faz dar ao realismo, do escuro para o claro. Então, áreas que eu quero mais profundas eu coloco escuro e áreas que eu quero que apareçam eu coloco mais claro, que apareçam, né, mais volume. Olha aqui também na montanha onde ele está sentado, né? Então eu tenho aqui o escuro pro claro. Sempre lembra daquela técnica da esfera e a técnica da escala tonal. Aqui, onde ele está sentado é onde faz a sombra e aonde vai clareando é onde tem a luz. No cacto, a gente vai ver a mesma coisa. Uma luz vindo da direita para a esquerda. Então, aonde a luz bate é claro, em todas as três hastes do cacto, e aonde a sombra do cacto tá escuro. Então, é a mesma técnica da esfera, ó. A gente começa do escuro e vai clareando. E é a flor do cacto. Muita gente acha que é o sol, né? É a flor do cacto. Porque se o sol fosse esse aqui, a gente não teria a sombra vindo, a luz vindo daqui, né? Percebam isso. Então, a gente tem o meiozinho cinza e o claro, e o branco. Por que a
gente sabe que aqui é branco? Porque o fundo valorizou. Então, lembram também que valoriza o trabalho. Então, se vocês escolherem uma imagem que tenha fundo, não deixe em branco, vai parecer que vocês deixaram a obra incompleta. Então, quem tem dificuldade, eu sugiro usar a folha de chamex inteira, imitar um pedaço do desenho, porque aí vocês conseguem se dedicar mais a um desenho menor. No 6 e no 7 são os itens que eu já falei para vocês, né? Das dicas de tonalidades, então eu vou deixar também lá na plataforma para vocês. Aqui no 8, eu digo que o capricho é fundamental, então como eu já disse, não dá para fazer de qualquer jeito, eu quero que vocês se dediquem e façam bem feito. Por isso que eu tô deixando 2 semanas para um trabalho só, algumas páginas do livro didático que tem as imagens. E em último caso, último caso, que vocês não encontrarem essa imagem, não conseguirem desenhar, eu estou dando uma colher de chá, vou deixar 3 imagens só no esboço, na plataforma, para vocês escolherem uma para pintar. Professor, eu tenho muita dificuldade de desenhar, não consigo gênio, eu vou pegar aquela imagem e vou fazer só aquela, tá? Mas é em último caso, tá? Se vocês não conseguirem outra. Essa atividade, ela vai ser fotografada ou escaneada e mandada em PDF. De novo, eu já deixei lá o gabarito no AVA, né? Para vocês colocarem nome, turma e os dados que eu da obra. Professora, mas eu fiz lá da arte rupestre, não tenho esses dados. Coloque os dados que você encontrar. O que eu vou avaliar nesses 14 pontos, tá? O capricho, a estética, né? Que eu sempre conto de vocês, o cuidado a fazer essas atividades. E eu vou avaliar também, claro, a luz e sombra. Então, usou a técnica de luz e sombra, conseguiu colocar profundidade e conseguiu colocar volume nesses desenhos? É isso que eu quero de vocês. E, por favor, não joguem essa atividade fora. Quando a gente voltar, eu quero ver todos aqui na minha mão, pessoalmente, porque agora eu vou estar vendo só a distância, né? Só longe, por foto, por PDF, por arquivo. Então depois eu quero ver esse trabalho legal, porque a gente vai fazer uma exposição desses trabalhos, porque infelizmente até agora a gente não conseguiu expor nenhum trabalho desses que a gente está fazendo, né, em casa. Se dediquem aí, façam com cuidado, façam com capricho e eu vou estar aqui ansiosa esperando o desenho de vocês.